Olá pessoal, tudo bem? Nesta edição do Projeto Live eu recebo um convidado especialíssimo, o professor Ingo Salles, doutor pela Universidade de Munique, professor titular e coordenador dos programas de mestrado e doutorado da PUC-RS, professor visitante em Lisboa, Granada, Hamburgo, Sevilha, professor pesquisador visitante em Georgetown e Harvard, desembargador aposentado, advogado e seguramente uma das maiores referências que temos em direitos fundamentais. Hoje, nós vamos ouvir as suas lições sobre direitos fundamentais e democracia, um tema sempre atual e eu tenho certeza que vocês sairão muito mais informados ao final desta live. Vale a pena acompanhar cada minuto. Lembrando que a live permanecerá disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Então, se você não puder ficar até o final, não se preocupa, você tem 24 horas para acessar o conteúdo na íntegra. Eu vou sempre concedendo aqui 2, 3 minutos para vocês ingressarem para a gente ter casa cheia para receber nosso convidado de hoje. Vou aguardar o professor Ingo ingressar aqui. Vamos lá, hoje está em horário nobre, aí é uma disputa maior pela conexão estável, né? Muito obrigado pelo carinho. Há pouco eu assisti a uma live histórica promovida pelo curso CEI na pessoa do querido Tiago, uma live com o professor Inga e o professor Lênio Streck. Eu tenho certeza que muita gente aproveitou já esse momento para ter as lições dos mestres. Para nossa alegria, agora teremos o professor Ingo aqui conosco. Vamos lá, vou adicioná-lo na segunda vez. Vamos ver se a gente consegue a conexão. Agora deu, Aê! finalmente. Finalmente. Bem-vindo, professor. Que O, honra Marce- o recebê-lo Marcelo aqui já, nesse projeto live. Marcelo já fazendo aí uma preliminar esticada, né? É. Eu dizia há pouco aqui que acompanhava uma live histórica do senhor com o professor Lênin Streck, uma live promovida pelo curso SEI aí, em parceria com o nosso querido Tiago. Essa live é histórica, devia constar no artigo 5º da Constituição. Incrível. Tá bom. Tá legal. Professor, eu li o seu currículo, né? Faço aquela apresentação, o senhor sabe. Doutor pela Universidade de Munique, sou professor titular e coordenador dos programas de mestrado e doutorado da PUC, do Rio Grande do Sul, CAP 6. Professor visitante em Lisboa, Granada, Hamburgo, Sevilha. Sou também pesquisador visitante em Georgetown e Harvard. Desembargador aposentado, advogado e seguramente uma das nossas referências em direitos fundamentais. Eu vou fixar aqui o tema da live de hoje. Pronto. Perfeito. Aproveitando que a conexão nos favorece. Exato. Nem sempre é o caso. E agora a gente está transmitindo em horário nobre. Prontinho. Professor, mais uma vez, eu agradeço ao senhor pela generosidade, né? O senhor sabe que esse projeto tem por finalidade levar críticas atualizadas e específicas para todo mundo que nos acompanha, para estudantes, professores, para colegas, advogados, enfim, para a comunidade jurídica. E esse projeto só se realiza pela generosidade, pela disponibilidade dos amigos. Então, eu já queria registrar aqui o meu agradecimento. O senhor também já sabe, mas há sempre alguém que está acompanhando pela primeira vez. Eu conduzo a live no formato de entrevista para franquear a palavra ao convidado por mais tempo. Então, o espaço é todo seu. Eu farei aqui 6, 7, 8 provocações apenas para conduzir o raciocínio. Já vou aproveitar a primeira delas, considerando, né, o momento que nós vivemos. Eu queria saber
do senhor se a resposta governamental para o enfrentamento desses graves problemas de saúde pública que a gente está enfrentando, se isso não passa necessariamente pelo fortalecimento da democracia e de suas instituições. Marcelo, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Sempre um prazer estar contigo, seja presencialmente, né, fisicamente, seja pela presença digitalizada, né, virtual. É verdade. E já tivemos ocasião de estarmos juntos também desse modo. E também cumprimentar aí teus seguidores, né, que são muitos, e também poder compartilhar aqui algumas ideias. Como tu bem lembraste, nós tivemos uma live agora há pouco, né, com o querido amigo Solênio Streck, e, de certa forma, também eu provoquei com o tema, né, Estado, democracia e pandemia. E é claro que uma das coisas que se falou justamente, né, o império da lei, né, não o império autoritário da lei, mas no sentido do império do direito, né, como um todo, é fundamental quanto mais se está vivenciando uma crise. Porque isso pode parecer paradoxal, mas não é, pelo contrário, na medida em que uma democracia também está em risco quanto maior é a crise. Quanto maior a crise, ainda mais somando uma crise econômica e política, né, grave, né, com a crise e os efeitos nefastos, né, da pandemia em escala global, mas no Brasil crescendo assustadoramente. É evidente que isso é uma combinação explosiva, né, e uma grande tentação para os afetos da democracia, né, de utilizarem esse grande contexto, né, como eu falei, explosivo, né, para adotar medidas que justamente têm por objetivo corroer, né, nas suas entranhas, de dentro para fora, né, a democracia e as instituições que a sustentam e a tornam algo passivo a ser vivenciado, né, pela cidadania. E é claro que, por isso, mesmo medidas de exceção, né, e que envolvem sempre, em maior medida, restrições a direitos fundamentais dos mais variados, né, não pode ser feitas ao arrepio do direito e ao arrepio da Constituição. E ainda mais nesses casos é que se exige um controle mais rigoroso ainda de legitimidade constitucional e convencional, portanto, também de acordo com os parâmetros, né, do direito internacional dos direitos humanos, para resolver os problemas e evitar que as restrições, embora fortes, desandem em violações de direitos, né? Então, realmente, mais democracia é fundamental para se superar de uma forma consistente e com capacidade de êxito e até de um day after, né, saudável, não só do ponto de vista da saúde física, né, pessoal, mas saudável também da institucionalidade democrática. Isso é fundamental. E todo e qualquer extremismo não só não contribui, como é nefasto, né, e potencializa efeitos, digamos assim, de degradação e de desagregação do processo das instituições democráticas. Professor, eu sinceramente, nesse período de crise, eu acho que a lei renova a sua importância, porque fora do regime democrático, fora da legalidade, fora da segurança jurídica e do controle, a gente corre risco de viver a barbárie. Há diversas lições históricas para isso. E uma coisa me preocupa, eu gostaria de ouvir a sua consideração. De um lado, possíveis restrições aos direitos fundamentais, e aí a gente tem a legitimidade da jurisdição constitucional para exercer o controle, inclusive para proceder o limite do arbítrio. Mas eu também vejo, no panorama atual, alguns grupos, penso que isolados, tentando instrumentalizar esse estado de anormalidade para que ele, de repente, justifique um eventual estado de sítio ou estado de defesa. E isso tem me causado já alguma preocupação. Nós tivemos manifestações aí
contra a democracia, fechamento do Supremo, volta do AI-5, fechamento do Congresso. E algo que também me parece curioso, né? A incoerência de alguém ir à rua achando que, mesmo sem proteção e pondo em risco as outras pessoas, esse direito lhe é fundamental, de ir à rua promover um evento contra a democracia, contra a Constituição, mas isso a favor do AI-5, a favor da ditadura, mas isso por estar descontente com uma ordem do chefe do Executivo Estadual que determina o isolamento social. O que me parece aqui uma contradição. Mas eu confesso que diante de tantas manifestações antidemocráticas, isso tem me deixado um pouco preocupado. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre isso, professor. Bom, claro que mais uma pergunta ótima e que encadeia, né? Tem uma articulação, obviamente, forte com a primeira, que é basicamente uma premissa da qual podemos estar partindo aqui. Realmente, assim, a questão das limitações de direitos fundamentais, como eu já tinha adiantado, tem se feito no marco da constitucionalidade. Uhum. Porque mesmo no estado de crise, os fins não podem justificar os meios, né? A máxima do Estado de Direito, do Estado de Direito como proibição de arbítrio, né? E a vedação, proscrição absoluta da lógica de que os fins possam justificar o meio, por mais que os fins sejam legítimos, né? É algo que nós não podemos abandonar, só podemos sacrificar conquistas históricas, né? Centenárias e que tanto custaram, né? Também vidas humanas para que se pudesse chegar num patamar civilizatório que não é perfeito, né? Democracia, como nós sabemos, né? E acho que, embora seja uma frase tão repetida, tão multicitada, né? Mas ela continua sendo uma frase, me parece, emblemática do Churchill, quando ele diz que, né, a democracia, né, é o regime menos pior, digamos assim. Todos os regimes ela é menos ruim, né? E já é menos ruim porque ela permite o dissenso, ela permite o controle social, ela permite a crítica, ela permite que se desnudem os abusos, né? Os tornem visíveis, né? E por isso, a questão do estado de defesa, estado de sítio constitucional, que são estados constitucionais expressos de exceção, né? Ela não é necessariamente o mal em si. Né? O problema é quando porque eles existem justamente para que se possa resolver problemas de exceção nos limites da Constituição. Tá? Os estados de exceção em constituições democráticas, eles existem justamente para que esses estados de exceção sejam aprovados pelo Congresso, né? Regulados, temporários, né? Limitados, e que mesmo esse estado de exceção não se possa fazer tudo. Né? Então, na verdade, o estado de exceção constitucional num regime democrático, ele não é o mal em si. Ele só é ruim, é o mal, quando ele é decretado, instaurado, não sendo necessário fazê-lo, e não sendo o caso de fazê-lo. Né? E também não se fazendo isso de modo a cumprir o ritual da Constituição, porque o estado de defesa e o estado de sítio são diferentes. Né? Todos eles são estados de exceção, os dois são estados de exceção, os dois prevêem a possibilidade de restrições a direitos, né? Mas os dois têm pressupostos e causas de admissibilidade diferentes. Né? E o estado de sítio, pela nossa Constituição, ele só é possível ser decretado quando existe o estado de guerra externa, de ameaça nesse sentido real ao Brasil, ou de guerra interna, né, uma convulsão grave, né, ou quando o estado de defesa não deu conta, né, da sua missão, digamos assim, né, constitucional, do seu desiderato constitucional, e a situação de calamidade, situação de instabilidade, situação de crise cresceu de tal sorte que o recurso está de sítio, que é o último dos últimos recursos, mas não é isso que nós estamos vivenciando. Né? Portanto, enquanto se conseguir, com o estado de calamidade, que também é um estado de exceção previsto em lei, quer dizer, o direito agasalha o estado de calamidade. Né? Portanto, o estado de defesa até é possível, mas só é possível se apresentem os pressupostos e se, claro,
não se conseguir regular de forma adequada a situação mediante recurso ao estado de calamidade e ao estado de emergência, que é o estado previsto na legislação, né, para ser adotado pelo Estado, mas não pelos outros, porque o estado de calamidade também é muito circunscrito. Né? Num caso de pandemia que tem esfera nacional, é claro que pode ser decretado nacionalmente como foi. Né? Mas há estados de calamidade que são decretados por uma enchente, né? Por um desastre e assim por diante, né? Ou por uma seca. Né? Então, é claro que eles também podem ser muito circunscritos. Então, é claro, eles são instrumentos da democracia, né? Quando também decretados, aprovados, decretados e regulados nos limites, né, que o próprio direito lhes estabelece. Né? E, evidentemente, alternativamente, sempre esgotando as possibilidades ao máximo, né, do nível de menor intervenção. E, nesse momento, me parece que não há absoluta necessidade, em absoluta necessidade, de se decretar o estado de defesa e muito menos o estado de sítio. Né? Perfeito. São instrumentos funcionais, mas também por esta razão. Eles são circunstanciados, há requisitos, há controle, há limites e há finalidades para isso. Perfeito. De outro lado, sem desconsiderar, eu diria, as divergências políticas frequentes nesse período de pandemia, mas na contramão de toda essa divergência política, e basta observar o governo federal e os governos estaduais, não seria possível a gente afirmar algum federalismo cooperativo nessa pandemia do Covid-19? Olha, o federalismo cooperativo, evidentemente, é um termo, né, que foi muito cunhado, não só, mas especialmente cunhado pela doutrina constitucional do federalismo alemão. Né? Não só lá, mas foi muito cunhado lá. Né? E ele, evidentemente, para essas situações, quanto mais grave a situação, quanto mais grave a convulsão social, econômica, política, mais um federalismo do tipo cooperativo, que pode ter várias facetas, pode funcionar de diversas formas, né? Pode ser um auxílio, pode ser um instrumento, né, digamos assim, poderoso, né? Uma superação via pacto nacional do problema. Né? Para isso pressupõe um mínimo de solidariedade e um mínimo de disposição, né, dos entes federados de entre si, né, pactuarem de forma positiva, digamos assim, solidária, na execução de um projeto desses, inclusive em situações de emergência. E não é isso que se está vendo no Brasil, porque nós estamos vendo no Brasil, mais uma vez, infelizmente, em uma situação muito mais perigosa, muito mais impactante, né? Até porque ela significa, até em termos de vidas humanas, né? Nós estamos lidando meramente agora com guerra fiscal, assim por diante. Né? Estamos lidando com um pacto nacional pelo humanitário. Né? E é claro que isso se torna muito difícil quando um dos elos, algum dos elementos, né, desse conjunto, digamos assim, desse esquema federativo, né, não estão dispostos a pactuar, e especialmente também quando o elo comum, né, e a condução, digamos assim, nacional do processo, né, acaba sendo praticamente o olho do furacão da crise. Né? E ainda por cima a capitalização, digamos assim, do jogo do empurra-empurra, né, também tem ocorrido. Então, claro, isso pressupõe realmente uma ação coordenada, né, superando inclusive divergências políticas, ideológicas, que até podem continuar existindo, mas não devem agora se sobrepor aqui a esse desiderato, né? Ainda mais nessa situação. E então, evidente, poderia ser, né, poderia se explorar aspectos cooperativos do esquema federal também que nós vejo temos. Talvez o Supremo tenha dado um auxílio, né, no julgamento da DI 6341, acho que, se não me engano, o professor liminar foi do Marco Aurélio, depois isso foi confirmado em plenário,
preserva a possibilidade do governo federal, por decreto, estabelecer atos para regular a segurança, a saúde, mas sem preterir a governabilidade dos estados. Talvez o STF ali tenha dado tenha colocado panos quentes ali em toda essa tensão. Eu não sei agora se foi do Marco Aurélio ou do Alexandre de Moraes, mas também não é o caso, que são tantas decisões que nós já temos pelo Supremo Tribunal Federal nesse pequeno período, mas tão impactante, né? Como em tão pouco tempo tanta coisa está acontecendo, né? E tantos desafios têm que ser superados. Sim, é uma decisão importantíssima, né? Até porque tomada já ainda na fase mais inicial, né, do processo, e que justamente buscou evitar que, diante da inação, né, do governo federal, estados e municípios ficassem, digamos assim, manietados, né, a ponto de vista de não poderem agir, né, e alavancar já a solução dos problemas, né, que já vinham ocorrendo nas suas devidas esferas, né. É claro, isso não significa, e nem foi isso que o Supremo disse, que estados e municípios podem fazer qualquer coisa, né, mas diz que eles têm sim a competência para, com base nas leis sanitárias, na especialmente legislação do SUS e correlata, mas também as competências legislativas e administrativas, né, regularem, né, e tem o dever poder de regularem, né. Nós estamos aqui também tratando do dever constitucional de proteção do Estado de direitos fundamentais, especialmente da vida humana da saúde e integridade corporal. Tá? E, portanto, a não ação, né, dos estados, dos municípios e da União e de todos os seus órgãos, né, dos divididos, chamei de sistema de poderes, e também dos agentes estatais, é também uma violação da Constituição. A inação ou a ação manifestamente ineficaz e insuficiente, como nós sabemos, né, é também uma violação da Constituição e dos deveres de proteção estatais. O que já é uma jurisprudência tranquila do Supremo, né, e de outros tribunais constitucionais, de que sim, se pode violar deveres de proteção de direitos fundamentais pela inação, né, ou ação manifestamente ineficaz. E a responsabilização jurídica e política, né, é uma das consequências da violação desses deveres, ainda mais quando se pode, né, verificar que ela é feita com intenção deliberada, né, nesse sentido. Perfeito. Uma pergunta que já me foi encaminhada aqui, professor. Trata da eficácia diagonal dos direitos fundamentais para o momento pós-pandemia. Em que medida os direitos fundamentais podem auxiliar, né, a redimensão das relações no momento pós-pandemia, entre particulares, sobretudo? Bom, em primeiro lugar, os direitos fundamentais sempre operam nas relações entre particulares, né? Porque o nosso dia a dia é marcado pelo exercício de direitos fundamentais, né? Seja liberdade de expressão, seja liberdade de ensino, né, no nosso caso, de pesquisa, seja liberdade de manifestação, liberdade econômica, né, autonomia privada. Então, sempre nós estamos, de algum modo, exercendo direitos fundamentais, né, vivenciando, experimentando exercícios de direitos fundamentais, né? Então, isso, na verdade, não é nada de novo, né? E é algo que assim deve ser, né? Para isso que eles nos são assegurados, né? Da mesma forma, é claro que com relação, e eu entendo a pergunta nesse sentido, né? O senso, o dever de solidariedade e a ideia, e também o dever jurídico de respeitar o direito dos demais, né, e não um exercício ególatra, né, fechado, de como nós somos, cada um fosse o umbigo do mundo, né, é claro que é um pressuposto disso, né? E, portanto, também o elemento solidariedade e subsidiariedade, né, é um instrumento importantíssimo de fazer
de um processo de coordenação, né, do exercício de direitos fundamentais, né, de forma transversal, né, e ao mesmo tempo com isso, né, também não aquela máxima que é antiga, mas continua atual também, está lá na Declaração Francesa de 1789, né, claro, eu estou aqui relendo ela de forma não literal, né, mas é isso que ela quer dizer, que a liberdade de uns termina onde começa dos outros, né, se torna ainda mais verdadeira e necessária, né, em situações de crise, né, onde nós temos não só um dever moral, mas um dever jurídico enrobustecido de respeito aos deveres outros, de tolerância, Sim, né, e até tudo. mesmo de fazer algumas sessões, né, algumas sessões e concessões de espaços também de liberdade, às vezes, pessoais, né, em prol do coletivo, né? Mas isso é claro, isso não se pode ser, esse é um esquema geral, mas é evidente que isso pode funcionar e até deve funcionar de forma diferente conforme o nível de crise, o impacto, né, sobre direitos fundamentais, qual o direito, evidentemente, em causa em cada situação, né? Então, isso tudo é bastante variável também, conforme essas diferentes dimensões. Eu acredito também, professor, que a jurisdição constitucional sairá até fortalecida, porque penso que o Supremo está sendo instado a se manifestar sobre questões até o momento inéditas. Então, penso que ao final desse período de pandemia, de isolamento, a gente pode ter, muito também em função da jurisdição constitucional, um reforço dos direitos fundamentais, que estão sendo, nesse momento, também testados, né, no período de crise. E não me parece que fora da Constituição, fora da lei, fora dos direitos fundamentais, a gente tenha resposta para esse período. O período é um período de crise, mas ele não admite qualquer medida de exceção. Mesmo aquelas mais graves, como o senhor estava descrevendo há pouco, estado de sítio, estado de defesa, não é o mal em si, está previsto na Constituição, há requisitos, há uma finalidade, há controle. Não me parece que a Constituição e os direitos fundamentais sejam obstáculos para que a gente supere essa crise, ou que eles tenham que ser indiscriminadamente flexibilizados para favorecer a retomada da economia. Eu acho que é o contrário. Eu acho que agora é que a gente precisa afirmar os direitos fundamentais com mais força, porque é na crise que a gente testa, inclusive, a força das nossas instituições. Penso que o caminho é por aí. E por esta razão também acredito que a jurisdição constitucional possa fortalecer os direitos fundamentais. Me parece que tem um papel primordial. E já saber o que o senhor pensa sobre isso também. É claro que a jurisdição constitucional ela é sempre acionada, né? E tanto mais acionada quanto estão em causa questões de conflitos entre os poderes, entre os órgãos federativos, né? onde a jurisdição constitucional acaba funcionando como uma espécie de árbitro, né? Não significa que tudo que ela arbitre seja o melhor, mas de qualquer sorte ela acaba funcionando mais também como uma espécie de árbitro, ao mesmo tempo também com garante de direitos, de garantias fundamentais, inclusive individual e coletiva, né? Mas é claro que liberdade de iniciativa, direito ao trabalho, né? Atividade econômica são também direitos fundamentais. Uma sociedade que como formatada pela nossa Constituição, pelo menos o projeto constitucional, é de uma Constituição não liberal, mas também não de um Estado socialista. Então, realmente, nossa Constituição ao fim e ao cabo, né, pode até não funcionar sempre dessa forma, mas a proposta é de um Estado democrático e social. Faz parte do jogo, né? É de um Estado democrático e social do direito, né? De um equilíbrio das posições. E a jurisdição constitucional, é claro, tem uma situação de crise, um papel ainda mais fundamental e também, ao mesmo tempo, uma posição muito delicada, porque, ao mesmo tempo, ela tem que intervir e agir de forma mais rápida, né, e forte, em muitos casos, ao mesmo tempo, ela também tem que evitar a tentação da soberba, né, e de uma intervenção demasiada e até, às vezes, ilegítima, né, nos processos econômicos e sociais, especialmente em relação aos outros poderes, né. Isso é muito difícil, evidentemente, de mensurar, né, e também é muito difícil de se fazer na prática, né? Então, mas eu entendo que a jurisdição constitucional no Brasil, e sempre se pode discutir a decisão A ou B, posição A ou B de ministro, né?
isso faz parte do processo, inclusive porque uma jurisdição constitucional sempre vai ser plural, todos os tribunais constitucionais, Supremas Cortes, são compostos por pessoas que têm diferentes trajetórias, muitas vezes diferentes modos de pensar. Há uma necessária pluralidade na jurisdição colegiada, como há no Congresso, né? E nas outras instituições democráticas. Mas a gente também pode perceber aqui um aspecto positivo, repito, independente da gente concordar ou não com decisão A, B, C ou D, que o Supremo Tribunal Federal tem reagido de forma muito rápida, né? É verdade. Efetiva, né? Nessa crise. E mais, se levarmos em conta também a dimensão das causas, dos temas que lhes são levados, né? Realmente, e o número de questões que já estão sendo submetidas ao Supremo desde o início do processo, né? Nós vamos nos realmente surpreender com não só número de ações, com a diversidade dos temas, né, de toda a ordem que são levados ao Supremo, né, e, de certo modo, com a rapidez com que o Supremo tem se reunido, né, ou as decisões democráticas, mas também o plenário já tem atuado em vários momentos, né, em curtíssimo prazo, né, eu digo assim, no sentido do papel da nossa jurisdição constitucional de presença efetiva, né, de responder aos desafios, concordemos ou não, claro, com os resultados e com que isso é normal, eu diria que nós estamos vivenciando um momento positivo, que tende a fortalecer também as instituições e, é claro, né, também, eventualmente, a visão crítica sobre até onde pode o judiciário, que sempre é discutível, porque há os que são minimalistas ao extremo, né, que entendem que o Poder Judiciário e a Jurisdição Constitucional poderia atuar como garante das regras do jogo democrático e nada mais, não examinar praticamente, em hipótese alguma, o conteúdo das opções legislativas e do Executivo, que é um extremo, que não é compatível sequer com o nosso direito constitucional positivo. Sim. O nosso direito constitucional positivo prevê um judiciário forte, prevê um controle de constitucionalidade por todo o juiz e pelo Supremo, prevê instrumentos de acesso à jurisdição constitucional muito fortes, né? Então, nós sabemos que, no Brasil, a jurisdição constitucional não foi pensada para ser algo distante, inalcançável, né? Não é a proposta constitucional brasileira e nunca foi, né? Daí, entre os extremos, a gente sempre tem os caminhos do meio. Mas eu penso que, no somatório, sem dúvida nenhuma, né, a jurisdição constitucional está presente, está priorizando, sim, os direitos garantidos fundamentais, especialmente os ligados aqui às liberdades comunicativas, saúde, vida, integridade corporal. Está claro nas decisões do STF, né? E, portanto, nessa linha, né, superados, domados alguns excessos, né, penso que a jurisdição constitucional e os direitos fundamentais possam sair ganhando, né, se, obviamente, não tivermos, né, as intenções de alguns sendo levadas a efeito, né, podem sair e devem sair ganhando. Devemos ter um bom aprendizado com isso. Com certeza, professor. Eu tenho certeza que sairemos com um bom aprendizado de toda essa pandemia, esse isolamento, dessa experiência. E tenho fé e trabalho por isso também, para que a gente tenha uma jurisdição, para que a jurisdição constitucional sirva nesse momento de crise para fortalecer os direitos fundamentais, para afirmar alguns direitos que ainda não chegaram para todos os brasileiros jurisdicionados. Uma questão, por exemplo, que me chama a atenção, o senhor comenta muito isso, a elevação do mínimo existencial. Não é? O mínimo existencial, e eu não vou nem discutir se seria de início um direito subjetivo de cada indivíduo ou não, como me parece já ter sido o caso, já consagrado na Alemanha, mas seja o mínimo existencial percebido como direito no plano fisiológico, talvez da inserção social, esse mínimo me parece condição para a própria democracia. Talvez também seja o seu próprio limite. E eu acho que isso também vai ser testado muito em breve. Olha, de certa forma já está sendo testado, né? Porque já temos decisões que de algum modo estão relacionadas a isso, né? Porque sempre que nós estamos promovendo e protegendo saúde, né, nós estamos
também trabalhando com o mínimo existencial. Dá para se discutir qual é o mínimo existencial a ser protegido e blindado de forma absoluta. Mas está em causa também o mínimo existencial em termos de acesso aos bens e serviços de saúde. Quando se está buscando agora opções como uma renda mínima, compensatória, podemos até discutir o valor que para lá, mas de algum modo também está se trabalhando essa perspectiva de uma proteção social mínima, se é suficiente ou não, dá para discutir, Então tem vários aspectos que acabam estando em causa. Quando se fala, por exemplo, do direito de acesso à educação e de como garanti-lo, apesar do isolamento, do distanciamento, e, portanto, de prover recursos, prover, de preferência, o mais possível, um acesso à internet, seguros, instrumentos, por exemplo, que se possa o professor, aluno, para se comunicar com o aluno. Assim, tudo isso é um entorno, digamos assim, que gravita em torno da proteção de direitos fundamentais, sociais também, mas também do próprio mínimo existencial, falando aqui genericamente. E é claro, quanto mais isso vai aparecer, quanto mais necessário for, daqui a pouco, enfrentar questões por falta, às vezes, de prevenção, mas às vezes também, às vezes, simplesmente não há como atender todas as demandas ao mesmo tempo, em relação ao acesso a leitos hospitalares, a respiradores, a UTIs, assim por diante, que também impacta gravemente essa questão do mínimo existencial e até, para além dele, o próprio direito à vida, a integridade corporal. Então, mas isso, é claro, vai se colocando conforme também essas demandas vão se pontuando. Mas já estamos vivenciando isso. E aí não há partido, não dá para politizar isso. Como o senhor disse na live anterior, é uma questão de princípio. Isso não depende de cor, de camisa, de partido, do que quer que seja. Perfeito, professor. Diga, perdão. Não, a palavra é sua. Porque eu não disse se era uma pergunta ou não. De qualquer sorte, aqui, realmente, nós estamos vivenciando algo, nós estamos percebendo que países que são completamente diferentes em termos de orientação política e econômica, estão fazendo pactos de solidariedade. Sempre tem gente querendo romper, mas que estão conseguindo, digamos assim, preponderantemente pactuar algumas estratégias que têm permitido controlar o processo de uma forma melhor, ou pelo menos depois de um mau começo, começar o caminho, digamos assim, para a melhoria, como tem acontecido outros. Alguns começaram tardiamente. E também, ao mesmo tempo, se vê que tem orientações totalmente distintas, caóticas. Quer dizer, então, realmente aqui se percebe o quanto a palavra, o termo e até mesmo um dever de solidariedade, antes do que um princípio, o dever de solidariedade, se tornam fatores essenciais de uma coordenação nacional de um projeto, digamos assim, de superação. Perfeito, professor. Eu acho mesmo que passa por aí. Acho que passa por aí. Já me perguntaram diversas vezes que respostas processuais, por exemplo, o processo civil poderia entregar para assegurar a internação de um indivíduo que, nesse período de isolamento, passa por alguma dificuldade, mesmo que seja uma dificuldade em decorrência do Covid-19. E aí eu sempre remeto a providências já adotadas pelo judiciário. O senhor já comenta, por exemplo, o estado de calamidade pública, que vai permitir a flexibilização orçamentária, a resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, a instituição do plantão extraordinário. O judiciário não parou, não pode parar, para assegurar o mínimo de funcionamento e, com isso, eventuais proteções que sejam reivindicadas de direitos fundamentais, sobretudo do direito à vida. Mas eu também considero que, mesmo você tendo plantão extraordinário, mesmo tendo a possibilidade de obter no judiciário o deferimento de uma medida liminar para assegurar uma internação de emergência, isso muitas vezes esbarra na falta de leito. Então, eu acho que, por exemplo, questões como empatia, solidariedade fazem diferença. Não, nem tanto para a entrega da decisão, mas para você assegurar a possibilidade de cumprimento da decisão. A gente fala muito que, nesse caso,
é necessário medidas estruturantes, né? E a gente vai para o processo estrutural, implementação de políticas públicas, mas eu também acho que cada indivíduo tem um papel importante nessa equação. Bom, tocas num assunto, obviamente, já vai para uma área mais técnica, processual, mas o processo é o meio de fazer os direitos serem vivenciados e vivenciáveis, né? Sem processo, o direito fica no papel, né? E para isso que serve o processo. Por isso que o processo é tão importante, e por isso que não pode ser que o processo é menos, né? Claro, o devido processo, né? O devido processo, né? Essa justiça, o devido processo não é menos, né, do que o próprio direito, porque ele é a garantia da efetividade dos direitos. Mas claro que também uma série de questões técnicas, especialmente como, evidentemente, isso vai, que tipo de medida processual se pode tomar, que ainda pode ser considerada devida do ponto de vista jurídico, né? E ao mesmo tempo também qual é a sua eficácia. Para mim fica difícil agora resumir isso, né, em poucas palavras. De qualquer sorte, também sabemos que quanto mais curto é o tempo, né, mais difícil é reagir, com decisões estruturantes, que demandam mais tempo para serem elaboradas, né? E da mesma forma também se sabe que só decisões estruturantes não resolvem os problemas, né? Isso não existe. O que se admite que pode ter decisões estruturantes importantes, que são sempre algo que pode corrigir, prevenir, né, diminuir a necessidade de ações individuais e prever uma ação mais coordenada, né, portanto, menos insegura, menos vacilante, pelo menos menos contraditória. Então, os dois têm seu papel, né? Mas quanto mais estruturante a decisão, menos factível ela de ser cumprida. Professor Ingo. Se o Supremo agora dissesse: estados e municípios estão obrigados, e União, estão obrigados a se dar as mãos, né? Esperamos que em 2 dias vocês saiam com um projeto comum de enfrentamento da crise, e que esse projeto seja pró-vida e não só pró-economia, né? E nós vamos estabelecer agora monitores e observadores, né, em todos os estados e todos os municípios do Brasil na União, para verificar um sistema de relatórios, para verificar como vocês estão agora fazendo isso, né? Bom, fosse assim, né? Não, ninguém faz isso, nem é possível fazer isso, né? Agora, claro, é possível tomar algumas decisões estruturantes e podem ser extremamente úteis, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tem seus limites, né? Então, é claro que não tem como abrir, ainda mais da emergência, não existe como abrir mão e nem existe como impedir ações que são também individualizadas. O que pode é o magistrado da ponta, né, quando recebe e julga ações individualizadas, né, ter uma postura coerente, né, consequencialista, não no sentido meramente econômico utilitarista, mas consequencialista no sentido de que o que a decisão individual vai gerar em relação aos demais, né? Quer dizer que saúde para um pode significar não saúde para os outros, né? E fazer a melhor avaliação técnica no caso, né? Buscar os argumentos nas evidências também que possam auxiliar. E, é claro, isso é que é possível fazer, isso pode ser esperado do magistrado. Então, não é possível, né, na falta de viabilidade imediata de uma ação estruturante, que até pode ser construída paralelamente, né, para depois conseguir realmente novamente reverter sobre o conjunto e como baliza, né, não estou dizendo que não se possa, quero dizer que a decisão pode ter um papel fundamental aqui, né? O Marco Jobim está acompanhando. Gosto, né, do tema. A pergunta foi por conta dele. Né? Não só gosta do tema, como é um dos protagonistas do tema. Nossa Senhora. É o nosso maestro. Porque, olha, uma live contigo. Se uma pergunta de processo estruturante, o Marco ia me... além de um querido amigo e colega, né, nosso do PPG da PUC, né? É uma referência na área, além de outras, né? O Marco
chuta bem muita coisa, né? Nós sabemos disso. Mas, assim, eu era mais cético em relação às decisões, mas acho que elas podem ser extremamente úteis, né? E poderosas. Mas elas não servem, e nem é isso que boa parte dos colegas, nem o Marx propõe, né? Elas não servem como sucedâneo das demandas individuais como um todo, Claro. né? E são, de fato, num período onde o tempo, né, é mais precioso, né, e muito mais curto. É claro que a construção da sua estruturante leva mais tempo. Ela até pode ser feita à parte, inclusive mediante aprendizado, né, com o que está acontecendo em nível individual. Até a construção de um processo estruturante, né, pode ser mais forte e ter mais resultados, né, com o aprendizado, né, de como estão sendo conduzidas as ações individuais, até para reverter depois de ponto positivo em relação a essas mesmas decisões. Então, acho que esse diálogo, digamos assim, né, entre movimentos individuais ou mesmo coletivos para grupos e estruturantes, mais gerais, ele é um diálogo necessário, né, mas que realmente também mostra que a viabilidade e possibilidade de cada nível, né, que não são iguais. Tá? Fica a provocação, o Marquinhos vai ter que escrever alguma coisa sobre isso aí. Não, o Marco já está aqui bisbilhotando, né, no bom sentido, né, e vai ter que já se comprometeu com uma live contigo, né? Ah, pronto. Não, o Marco... Ele não sabe se ainda foi comunicado agora, foi notificado, né? Pronto. Agora, né, formalmente. Olha, que ó, já teve, ó, já passaram por aqui. Para fazer uma live contigo também. Ó, já respondeu aí, tá vendo? Já atendeu. Até uma em conjunto. Seria maravilhoso. O Sérgio Arinharte já esteve aqui, um querido, conversamos sobre a legitimidade do processo estrutural, foi fantástico. E o Marco já está agora convocado, Marquinhos. Aliás, vou fazer uma propaganda, né, me permite, Marcelo. Além do Marco ter um livro, né, da sua tese de doutorado sobre isso e outros trabalhos e textos, o Marco e o Sérgio, né, coordenaram uma obra que já está em segunda edição, talvez até terceira, né? Se o senhor me permite, olha ele aqui, ó. Sobre processos estruturais, né, pela Lumen Juris. Vou fazer a propaganda aqui, ó. Isto, né? Esse livro é o livro, né? É o livro. E tem vários autores importantes aí escrevendo e também até às vezes com posições em parte diferentes, até porque o leitor tem acesso, né, a uma gama variada aqui de posições. Então, Marco, já faz essa propaganda, viu? Tá vendo? Então, outro sobre processo funcional que temos aqui, ó, a coletânea de artigos que é maravilhosa. Sim, essa que o Marinoni me deu também o privilégio de poder coordenar com ele. O Marco, aliás, está presente ali também, né? E vários autores presentes estão ali presentes. E, enfim, gente, tá? Marcelo, eu vou me despedir, se me permite, né? Já estamos nos aproximando, como se diz. É verdade, a live boa passa rápido. Eu vou lhe entregar aqui, professor, vou desativar os comentários, porque está subindo tanto aplauso que está dificultando até a conexão. Eu vou lhe entregar 2 minutos para o senhor se despedir, já renovando meu agradecimento pela disponibilidade de o senhor ter participado novamente da live. Não preciso de 2 minutos para me despedir, mas é fundamental que me despeça do Marcelo, agradecendo mais uma vez pelo convite, amigo, né, pela forma também elegante, ao mesmo tempo instigante de conduzir esse nosso encontro aqui. Agradecer também a todos que acompanharam, né, esse nosso debate, essa nossa interlocução, né? E esperando, né, Marcelo, que a gente tenha dito pelo menos algo útil, né? E que faça as pessoas também refletir, não é para concordar, mas a refletir e eventualmente também cada um seguir no seu caminho de contribuir para que a gente possa superar esse momento. Parece uma fala assim meio piegas, né? Mas é a fala necessária. Nós temos sim uma missão de cada um com as suas possibilidades, né, nas suas competências, com os seus limites, fazer algo produtivo, né, para que a gente possa superar isso, né, e não só reclamar dos outros. Né? Com certeza. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado, senhor. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Pronto, meus amigos. Recebi aqui no Projeto Live de hoje o professor Ingo Sarnet, conversamos um pouquinho sobre direitos fundamentais e democracia. Espero que a live tenha servido de instrumento
para levar informação crítica atualizada a todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que a live permanecerá disponível no meu Instagram por 24 horas. Marquinhos, meu maestro, está convocado. Vamos marcar aqui a sua live, será um prazer recebê-lo. Todos vocês que me acompanharam, fica aqui o meu abraço, meu carinho e a esperança de que a gente possa se rever em breve. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.